A paz do Senhor, irmãos. Vamos, os que puderem, estar de pé para lermos a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 28. Nós vamos ler a partir do versículo 28, alguns versículos desse capítulo. Amém? Marcos capítulo 1, a partir do versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia, e logo saiu da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Até aí a palavra de Deus. Graças te damos, ó Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos para bendizer e adorar ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus, és um Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus soberano, que tudo tem, Senhor, no controle das Tuas mãos. Inclusive, Senhor, as nossas vidas estão, Senhor, nas palmas das Tuas mãos. Se estamos aqui, damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos permitiu viver mais um dia, Senhor, de vida. Esperamos que pela graça e misericórdia do Senhor, muitos anos ainda, Senhor, possamos viver com saúde para testemunhar do Senhor na nossa vida. Agradecemos pelo agir do Senhor através dos louvores e pela liberdade que temos de ler e meditar e pregar a Tua santa palavra. Que o Teu Espírito possa operar na nossa mente para compreendê-la, no nosso coração para aceitá-la, e que o nome do Senhor seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A professora vai sair com as crianças. Bom, amados, dando sequência aqui às mensagens sobre os milagres que Jesus realizou no seu ministério, entendendo nós que essa é uma direção de Deus, porque o Senhor quer nos instruir por meio desses milagres, e não somente nos instruir, cremos que Deus também quer operar milagres na nossa vida, e nós cremos nesse Deus que continua sendo o mesmo Deus e que o tempo não o muda. O tempo passa, mas Deus é o mesmo. O tempo passa, mas Jesus continua o mesmo. O homem que se distancia de Deus, nós que às vezes vamos nos afastando de Deus, enfraquecendo muitas das vezes a nossa fé, mas o Senhor é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A palavra do Senhor nessa noite eu quero colocar como tema dessa mensagem a fama de Jesus. E por que esse tema, a fama de Jesus? Porque no versículo de número 28 nós lemos que
correu a sua fama por toda a província da Galileia. Meus irmãos, a fama de Jesus se espalhava. E quando nós observamos nos evangelhos a respeito do que o Senhor Jesus realizou quando esteve aqui, o que era a fama de Jesus? A fama de Jesus percorria, porque Jesus é aquele que, diferentemente dos líderes religiosos do seu tempo, ele ensinava a palavra com autoridade. Ele ensinava a palavra com autoridade. A fama de Jesus corria, por quê? Porque diz a palavra do Senhor que nenhum homem falava como ele. Quando os soldados foram prender Jesus, e quem é Jesus? Ele dizia assim: sou eu. Os soldados caíam, porque o poder de Jesus é um poder grande, extraordinário. A fama de Jesus corria porque quando chegava diante de um endemoniado, os demônios se jogavam por terra, clamando em alta voz, abandonavam as pessoas, porque estava diante dele aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Em algumas ocasiões, um dos demônios dizia assim: Senhor, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Não nos tire desta região, nos permita entrar pelos porcos, mostrando que o Senhor é soberano e que até os demônios, para fazer qualquer coisa, tem que ter a permissão de Deus. Caso isso não aconteça, eles não podem fazer nada. E Jesus estava ali com toda a autoridade, e em resposta aquela pessoa, naquela circunstância, a palavra de Deus diz que Jesus permitiu os demônios sair daquele homem, entrou na manada de porcos, e os porcos caíram no despenhadeiro. E as pessoas ficavam impressionadas com essa fama de Jesus. As pessoas chegavam até o Senhor Jesus com seus problemas, com as suas enfermidades, e ele curava. Não importando a enfermidade que a pessoa tinha, todo o poder estava em Cristo Jesus. E ele veio para levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e ele tomou sobre si, cumprindo o que os profetas haviam dito a respeito dele. O Messias de Deus esteve aqui como homem, operando milagres extraordinários. E nós chegamos exatamente nessa parte onde a fama ia se espalhando, e as pessoas, ouvindo a fama de Jesus, iam procurar Jesus. Meus irmãos, muitos são os famosos na atualidade, mas a fama do homem é uma fama que passa muito rápido. A fama do homem é como uma estrela cadente, é uma glória que dura pouco tempo, mas a fama de Jesus permanece para sempre, porque Jesus continua sendo hoje falado e pregado nos quatro cantos da terra. 2000 anos se passaram e ele continua sendo falado e anunciado e pregado, e ele continua operando, curando, libertando, salvando, batizando com o Espírito Santo ainda nos nossos dias. E o que nos importa, meus irmãos, quantas pessoas estão correndo atrás dos famosos. E quando se tem uma pessoa famosa, as pessoas querem imitar os famosos. E tem pessoas entrando em situações difíceis por querer imitar famosos. Mas para o cristão importa uma única fama. Para o cristão importa a fama de Jesus. Como João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua, assim deve ser a posição de um cristão diante do Senhor. O que importa para nós não é a fama do homem, é a fama de Jesus. E se tem um famoso que o cristão deve imitar, esse famoso se chama Jesus.
Paulo certa vez diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque a quem imitava Paulo estava imitando Cristo, porque Paulo estava sendo ali imitador de Cristo, a fama era de Cristo. E Paulo falou assim: ó, nenhum outro nome anunciei entre vocês a não ser Cristo e esse crucificado. Meus irmãos, nós temos um nome na nossa comunidade bíblica, vivendo em Cristo, mas a nossa fama, a fama que nós queremos, não é a fama para esta comunidade, é a fama de Jesus. Nós queremos que a fama de Jesus se espalhe. Nós pregamos a Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, soberano nos céus e na terra, que tudo tem nas suas mãos como controle, inclusive a minha vida e a sua vida. É esse que nós anunciamos. A palavra do Senhor diz que Jesus, saindo da sinagoga, foi à casa de Simão. Saindo da sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga era o lugar de culto dos judeus, era o ambiente de culto dos judeus. Na sinagoga, Jesus operou milagres. Algumas vezes, os irmãos vão lembrar, na sinagoga ele curou uma mulher curvada que tinha anos que estava escravizada de Satanás, não conseguia endireitar a sua coluna. Um espírito maligno havia colocado aquela enfermidade e não permitia que fosse curada. E naquela sinagoga Jesus libertou aquela mulher, filha de Abraão. Numa sinagoga Jesus curou um homem da mão mirrada. Os irmãos vão lembrar que Jesus sempre vem para o meio e chama ele para o meio, estende as suas mãos, e ele foi curado. Mas agora Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro, e lá na casa de Pedro ele vai encontrar uma pessoa necessitada. E aqui nós vamos aprender algumas coisas. Nós estamos num ambiente de culto aqui, irmãos, e nesse ambiente de culto nós sabemos, o Senhor opera. Mas o Senhor não quer operar somente nesse ambiente de culto. A semelhança do que o Senhor Jesus fez naqueles dias na sinagoga, mas fez também fora da sinagoga, o Senhor está nos trazendo à memória e nos despertando para aquilo que o Senhor quer fazer fora desse ambiente, usando a minha vida e a sua vida para levar a fama de Jesus lá fora. Quem o Senhor vai levar? Quem Ele vai enviar? Se Ele quiser, Ele envia os anjos, não dependem de nós, porque Deus para fazer não depende do homem. As notícias que nós temos recebido ultimamente das conversões de inúmeros muçulmanos estão se convertendo, por quê? Porque estão sonhando com Cristo, estão sonhando com o Apocalipse. Jesus tem se manifestado e eles estão se convertendo. Ora, Jesus não precisa nem do homem para salvar alguém, para levar alguém a conhecer. Mas Ele conta com o privilégio que Ele nos dá de sermos instrumento nas mãos dEle, para levar o nome dEle, para levar a fama dEle para fora do nosso arraial, para fora da nossa comunidade, às vezes lá na rua mesmo, às vezes no nosso local de trabalho, ou às vezes na nossa casa. De todos esses lugares, qual é o lugar mais difícil para levar Jesus? Na rua? No local de trabalho? Ou na casa? Em casa, com certeza, porque os profetas não têm honra na sua própria casa. Às vezes em casa é difícil falar, porque é mais fácil ouvir o de fora do que ouvir o de casa, de dentro. Mas não importa, se vão ouvir ou se não vão ouvir, cabe a nós anunciar, cabe a nós levar, cabe a nós falar da fama de Jesus, do que Ele é capaz de fazer,
do que Ele fez na minha vida e na sua vida? Ou Jesus não fez nada na sua vida até hoje? Eu duvido que não tenha feito. Então nós precisamos levar a fama de Jesus adiante. E a palavra do Senhor aqui diz que Marcos faz questão de registrar entre os sinóticos. Marcos é o único que vai registrar que Jesus vai, mas com ele vai Tiago e João. Nem Mateus menciona o nome de Tiago e João, nem Lucas menciona o nome de Tiago e João. Só Marcos diz que Tiago e João acompanhou Jesus nessa visita. Sabe o que me chama a atenção aqui? Por que Mateus não fez questão de falar que Tiago e João estavam com Jesus nessa visita? Por que Lucas também não disse que Tiago e João estavam nessa visita? Porque, meus irmãos, o que importa para operar a bênção não é Tiago nem João, é Jesus. O diferencial na vida, na casa da sogra de Pedro naquele dia, não foi João e nem Tiago, foi Jesus. Mas ainda bem que Marcos falou que estava ali Tiago e João, para nós entendermos que o mais importante é Jesus, mas que o Senhor Jesus, Ele quer que nós estejamos juntos nessa missão de levar e de acompanhar a fama de Jesus aonde está o necessitado. Às vezes nós vamos fazer uma visita e nós temos uma dificuldade. Você marca uma visita, você não tem as pessoas disponíveis para estar junto na visita. E alguém pensa assim: mas só 2 pessoas, não vai dar para fazer visita, não, é melhor a gente desmarcar. Não é assim que às vezes acontece? Mas só 2, não tem instrumentista. Ontem nós cantamos lá na casa do irmão José a capela, foi benção. Glória a Jesus, né, irmão? É só 2 pessoas. Ora, aqui foi Tiago e João acompanhando Jesus, 2 pessoas, mas se está Jesus no meio, é suficiente para a coisa acontecer, para a fama de Jesus acontecer, para o milagre acontecer. Basta nós que estejamos na disposição para Jesus usar a nossa vida. E aí nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que Jesus sai da sinagoga. Enquanto Marcos começa escrevendo desse jeito, Jesus saiu da sinagoga, Mateus começa dizendo assim: e entrando Jesus na casa de Pedro. E entrando Jesus na casa de Pedro. Então, meus irmãos, nós aprendemos que às vezes é necessário sair da sinagoga para levar a fama de Jesus lá fora. Às vezes é necessário sair do ambiente de congregação para levar Jesus lá fora. Mas lá fora tem que ter uma casa necessitada que abre as portas para Jesus. E entrando Jesus na casa de Pedro, o milagre aconteceu. Lá fora tem que ter alguém precisando de socorro e disposto a abrir a porta para que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo entre, e com ele o poder, e com ele a glória de Jesus, pela presença e manifestação graciosa do Espírito Santo. Só que às vezes lá fora nem sempre vamos encontrar portas abertas. Às vezes nós vamos encontrar portas fechadas, porque é assim que o homem faz. Tempo atrás, não muito tempo, nós estávamos fazendo um trabalho de convite, de evangelismo aí, o irmão Gabriel vai lembrar disso. E nós estávamos entregando um folheto com mensagem bíblica, batíamos na porta, entregávamos um folheto, fazíamos um convite, e alguém atendeu um dos irmãos e disse assim: não, eu não preciso, eu já sou católico, eu não preciso. Ora, não precisa da palavra de Deus porque é católico?
ou porque é espírita, ou porque é, sei lá o que é, a palavra de Deus deve ser bem-vinda ao coração do homem necessitado em qualquer circunstância. Nós não estamos ali fazendo nada mais do que levando uma mensagem bíblica, que poderia ter sido recebida com educação e nem precisava atender o nosso convite. Afinal de contas, o ser humano é livre. E quantos convites eu já recebi e não atendi, colocando em prática a minha liberdade, não é verdade? Às vezes nós acabamos agindo de maneira grosseira com as pessoas, e nem sempre, ou seja, e não há necessidade disso. Nós podemos ser educados com as pessoas, mas às vezes nós vamos encontrar a porta fechada. Agora, porque nós vamos encontrar a porta fechada, nós vamos deixar de levar a palavra, vamos deixar de levar. Pode ser que em algum momento, em alguma circunstância, em outro momento nós estamos fazendo a serenata, meus irmãos, e nós paramos em frente à casa de uma família cristã evangélica, e nós cantávamos alguns louvores, e ali estava uma mulher em pranto naquele momento. Tudo que ela precisava era de ouvir aqueles louvores, e abriu a porta para nós, e nós entramos lá, oramos com eles, e não chamamos eles para vir para o nosso meio, só levamos a bênção até eles, cantamos os louvores e oramos com eles, e eles receberam alegremente. Mas nem sempre vai ser assim. Mas nós precisamos levar Jesus, nós precisamos anunciar Jesus. Às vezes a rejeição será tão grande que às vezes acaso pessoas sofrer retaliação, mas em Cristo Jesus nós estamos aqui para levar Jesus àqueles que precisam, porque sempre vai haver alguém precisando, ou pelo menos reconhecendo que precisa, porque precisar todos nós precisamos. Reconhecer que precisa, poucos reconhecem. É igual problema psicológico. A pessoa está precisando de um tratamento, mas reconhecer que precisa é outra coisa. O problema, às vezes, o cara tem um problema com o vício, não consegue largar de jeito nenhum, mas reconhecer que precisa de ajuda é outra coisa, não é assim? Acontece. Agora, porque uns não querem, nós vamos cruzar o braço e desistir de fazer, de cumprir o ID de Jesus, de levar a fama de Jesus, que é a única coisa que nós interessamos aqui. Não estamos interessados nem no dinheiro de quem quer que seja, estamos interessados em levar uma bênção, e o nosso coração se alegra quando as pessoas são abençoadas. Nós ficamos alegres por poder compartilhar uma bênção com as pessoas. Paulo fala assim: eu amo a igreja, os irmãos, ainda que cada vez menos amado ou menos compreendido. Às vezes é assim, às vezes nós vamos ser menos compreendido, menos amado, mas cabe a nós como cristãos continuar amando, e por amor continuar levando Jesus às pessoas, aos necessitados. E a palavra do Senhor diz que Jesus entrou na casa de Simão, e que Jesus, nós estamos falando aqui para a igreja, e estamos falando também para aqueles que nos acompanham nas redes sociais, e talvez alguém que vai estar nos acompanhando agora, nesse momento, que está nos ouvindo, está longe dos caminhos do Senhor, nunca teve uma experiência com Jesus, nunca sequer ouviu a voz de Jesus, às vezes sofrendo, às vezes desesperado, às vezes achando que não tem solução para a sua vida.
E a palavra de Deus hoje bate na porta dessa pessoa, para que a porta se abra para Cristo. Não temos outro nome a anunciar, a não ser o Senhor Jesus. E aquele que abre a porta para Jesus jamais é decepcionado. Algum dia Jesus nos decepcionou? Não. Mas se eu perguntar o contrário, algum dia nós já decepcionamos Jesus? Do ponto de vista nosso humano, às vezes nós fazemos muita coisa que a gente não deveria fazer, deixamos de fazer também as coisas que nós deveríamos fazer, mas Jesus não. Nós já ouvimos, por exemplo, as pessoas que abandonaram Jesus e que entraram por um caminho tão difícil, que às vezes fala assim, que a pior coisa que aconteceu na vida dele ou dela foi afastar dos caminhos do Senhor, Mas o contrário a gente não ouve. Alguém que vem para a presença do Senhor e verdadeiramente está servindo a Cristo e diz aqui: a pior coisa que aconteceu na minha vida foi vir e aceitar a Jesus e conhecer Jesus. Não existe, irmãos. O contrário existe, mas Jesus é o bem maior que o homem precisa. Estou com minha sogra lá internada há alguns dias no hospital, estamos orando por ela. E sabe de uma coisa? Nós cremos que o Senhor pode curá-la. Nós cremos que o Senhor pode operar um milagre. Se o Senhor Jesus quiser, Ele pode operar um milagre ainda hoje, nesse momento em que a palavra de Deus está sendo pregada. Jesus pode. E tudo está nas mãos dEle. E nós vamos continuar pregando que Jesus cura. E se Jesus não curar, eu vou continuar pregando que Jesus cura. Porque a palavra de Deus me garante isso, e porque muitos estão sendo curados por Jesus. Tem pessoas recebendo bênção de ressurreição nos dias atuais. Jesus não mudou em nada. Nós precisamos continuar orando e crendo que Ele pode e faz milagres. A palavra de Deus diz que eles rogaram-lhe por ela. Quando Jesus entra na casa de Simão, a sogra de Pedro estava enferma, eles rogaram-lhe por ela. Meus irmãos, a importância da intercessão, a importância de nós orarmos uns pelos outros. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. E nós precisamos orar. E nós vamos continuar orando. E daqui a pouco nós vamos orar pela dona Nilza aqui, pela irmã Nilza. Na hora de encerrar o culto aqui, nós vamos fazer uma intercessão por ela, rogar por ela, porque pode ser que hoje, ao rogar por ela aqui ao Senhor Jesus, Ele possa ouvir e atender o nosso pedido ainda hoje. Não é assim? Rogaram por ela e Jesus atendeu. E a palavra do Senhor diz que Jesus tocou na mão daquela mulher e repreendeu a febre dela, e a febre foi embora. E Jesus pegou na mão dela e a levantou. O Senhor Jesus é aquele que cura, e o Senhor Jesus é aquele que ajuda a levantar. Talvez alguém que está nos ouvindo precisa não somente de ser curado, mas ele precisa de ser ajudado por Cristo a se levantar, a se colocar na posição de servir a Cristo. Aquela enfermidade havia jogado aquela mulher no leito da cama, impossibilitado aquela mulher de trabalhar, de servir.
Mas Jesus ajudou aquela mulher a levantar, e quando Jesus levanta aquela mulher curada, sã, ela agora começa a servir. A gratidão por aquilo que Cristo fez e faz na nossa vida nos impulsiona a servir ao Senhor e a servir o próximo, aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor nos cura para nós servirmos, o Senhor nos liberta para nós servirmos, o Senhor nos salvou para nós servirmos a Ele. Não é assim? Ah, quem dera nesse momento os enfermos espirituais sejam tocados agora, e a febre espiritual seja repreendida, e muitos cristãos que estão deitados, acomodados, sem força para trabalhar, sem força para servir, sejam agora renovados no nome do Senhor Jesus, para servir a Cristo e a sua igreja. Glória ao Senhor por isso, que o Senhor possa fazer isso acontecer. A palavra do Senhor, chegamos ao final, diz que levaram muitos enfermos e o Senhor curou. Levaram muitos endemoniados e o Senhor expulsou todos os demônios e as pessoas foram libertas. Que coisa gloriosa! Não tem lugar melhor para estar do que aos pés de Jesus, ou do que ter a certeza de que no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, habita aquele que é Senhor da vida, aquele que é Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, e que nos ajuda, e que nos ajudou até aqui, e que nos ajudou a chegar até aqui, e que vai nos ajudar a romper em fé as adversidades, sejam elas quais forem. O Senhor nos dará força para enfrentarmos as adversidades, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que a fama de Jesus, tão somente a fama dele, possa ser a nossa preocupação e nunca a fama de qualquer um de nós. Que nós possamos diminuir para que Cristo cresça cada vez mais em nós. Amém? Nós vamos nesse momento ter uma intercessão, uma glorificação e ao mesmo tempo uma intercessão pela irmã Nilza, que está hospitalizada. Também aqui a irmã Bárbara e a irmã Celeste, não vieram hoje, não sei o que está acontecendo. Aproveitamos também, colocamos diante do Senhor. Senhor, nós glorificamos o teu nome, Senhor, pela vida das nossas irmãs, meu Deus, a qual o Senhor concedeu várias bênçãos, meu Deus, bendizemos o teu nome pelas oportunidades que o Senhor tem concedido. Meu Deus. Mas agora, Senhor, nós pedimos, Senhor, Ó Senhor Jesus, meu Deus, pela vida da Nilza, em nome de Jesus, Pai, pela vida da dona Celeste, da concede uma bênção, Deus, Senhor. sustenta a vida Teu é o poder, Jesus. Deus, que as mãos do Senhor possam estar, meu Deus, a todo dia. Meu Deus querido. Estendida para abrir as portas. Sim, Que o Senhor possa Jesus. providenciando, meu Deus, a cura, se for da tua vontade. Sim, meu Mas também, Deus. se não for, meu Deus, também o Senhor possa Deus, estar, a tua vontade meu Deus, é a melhor coisa, Senhor. Meu Deus, em tudo a mão do Senhor possa estar estendida. É, Jesus. Também, Senhor, eu peço a favor da minha mãe, meu Deus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa, meu Deus. Possa estar visitando ela nessa hora, meu Deus, abaixando, meu Deus, todos aqueles sintomas que vêm atrapalhando ela. Meu Jesus. Senhor, possa estar reparando, meu Deus, na vida das tuas filhas, meu Deus, o renovo, meu Deus, a bênção espiritual, Meu Deus, Jesus. a salvação, meu Deus, porque sabemos que o Senhor, meu Deus, é o provedor de todas as coisas, É, o Senhor é abençoador. Pedimos ao Senhor, meu Deus, e já agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. A igreja de pé. Graças te damos, ó Deus, pelo agir do Senhor
em nossos corações nesta noite através da Tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça na fé, que o Senhor nos use, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que a fama do Senhor seja anunciada e levada nos quatro cantos desta terra, Senhor. Usa as nossas vidas com poder e autoridade que vem de Ti, Jesus. Oh Senhor amado, que o Senhor, meu Deus, possa receber o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração na Tua eternidade, Senhor. Que o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares. Ó Deus, nos proteja, nos livra, Senhor, de todos os males, de todas as ciladas que o inimigo possa querer, ó Deus, armar contra as nossas vidas. Nos guarda, Senhor, nos dê uma semana abençoada, próspera, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousam sobre todo o povo de Deus hoje, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos.